Sim, não, hoje vai ter uma entrevista com o Kendrick. Agora ficou. Aí, ficou bonito seu nome. João, nem tanto. Eu não tô conseguindo me abaixar. Tá aqui, se eu conseguir. Tá muito engraçado, tá olhando aqui. Ai, meu Deus, eu consegui. Fala, Geração Forte, estamos aqui com mais um EtanCast. Meu nome é João Gabriel, estou aqui com Kendrick Gomes, Fala aí, galera, beleza? Tamires Marques, Fala, galera. e hoje a gente vai falar sobre oração. Fica ligadinho aí. É isso aí, galera. Hoje o nosso EtanCast é sobre oração. E oração é um dos pilares da nossa fé, da fé cristã, porque sem oração o cristão não avança. E o cristão nem pode ser chamado de cristão, né? Convenhamos. E para basear o nosso EtanCast de hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo fala pra gente: orai sem cessar. A oração deve ser ininterrupta. E oração não é só uma questão formal, né, João? Não é uma parada que a gente só deve fazer como um ritual. A oração é mais do que um ritual. A oração é uma comunicação e algo diário, algo, poderia dizer, em todo o tempo, né? Tem aquelas pessoas que transformam a oração em ritualística, né? Que tem que criar um ambiente, tem que criar um cenário, bota aquela música de fundo e começa a falar bonito, né? No soberano Deus. Isso é uma oração, eu não julgo quem faz isso. É uma forma de orar, mas é interessante a gente falar que orar sem cessar orar em todo tempo, e em todo tempo comunicar a Deus, comunicar as nossas aflições, comunicar as nossas angústias, falar para Ele os nossos sentimentos, contar o que nós estamos fazendo e ter essa interação como nós temos uns com os outros, né, cara? Eu não chego para você e crio um ambiente, crio um ritual para falar com o João. Eu saio falando com ele e assim como devemos fazer, assim como fazemos com nossos amigos, fazer com o nosso Deus e ter esse momento de comunhão, de intimidade, de conversa, mas também é de suma importância o secreto. Com certeza. É um relacionamento, né, cara? É uma conversa realmente, não é aquela coisa cerimonial, é uma coisa mais intimista. Acho que Deus, ele quer isso da gente, ele quer que a gente fale sobre tudo com ele, exatamente tudo e a qualquer momento. Nosso dia a dia, a gente está ali, está no ônibus, está no colégio, está trabalhando, está em algum lugar e a gente está em contato com ele, conversando com ele o tempo todo. E Jesus falou isso em Mateus 6, versículo 7 e 8. Jesus falou assim, olha, e quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Jesus está falando pra gente que oração é mais do que ritualística. Os pagãos tinham orações planejadas, tinham orações que eles faziam as mesmas orações direto, com as mesmas palavras, com as mesmas entonações. E Jesus falou, olha, não façam isso, não imitem esses caras, porque eles estão falando para alguém que não está ouvindo eles. Ele falou, pais de vocês não aceitam essa oração. Até porque perde aquela situação de ser algo íntimo, né? Verdade. Às vezes você está repetindo aquelas palavras ali, mas não é a palavra que você quer falar, não é aquilo que você está sentindo no momento. Perde aquela coisa íntima, do pessoal. Realmente o que você quer transmitir para Deus, o que você quer pedir, o que você quer agradecer, às vezes não está naquele script ali certinho que você tem que seguir. É algo mais seu, oração é algo seu, que vem de dentro de você e você precisa falar, precisa expressar. É algo íntimo, pessoal. Oração é algo que você vai, tipo assim, é de acordo com o tempo. Você não vai começar orando 1 hora, pelo amor de Deus. Sim. Você vai começar aos poucos. A oração é tipo você vai na academia. Você vai criando músculos ao decorrer do tempo. E é isso, você vai criando músculos espirituais. Tipo, você vai ganhando força, você vai desenvolvendo em várias áreas. E depois você percebe que você tá orando tanto tempo, você tá falando tanto com Deus, você tá tão íntima, que você nem vê a hora passar. Virar algo natural, isso, né? Sim. Não precisa ter um roteiro todo pra ficar falando. Entendeu? E a repetição de palavras, além de ser cansativo para quem está orando,
não faz efeito, cara. Não faz efeito porque Deus, ele prima muito pela verdade, cara. Um dos princípios de Deus é a verdade. Então, verdade na adoração, verdade na oração, verdade no seu caminhar. Então, a oração deve ser verdadeira. E como verdade, ela deve exprimir como você é. Como você fala no seu dia a dia, como você conversa com alguém. Isso deve ser a sua oração. Tem gente que é tipo totalmente informal na hora das conversas, brinca, ri, fala, e quando vai falar com Deus que é Pai, quer se transformar em um ser intelectual, em um ser formal demais, muda as palavras, usa a palavra que nem não sabe o que significa e faz aquela confusão de palavra, às vezes olha errado. Nosso pastor costuma dizer que tem gente que vai orar, ora em nome do Espírito Santo, ora em nome de Jesus, ora em nome de Deus Pai, e confunde tudo. E é isso, cara. Tem gente que não entende porque por falta de conhecimento. E Jesus já nos ensinou essas coisas, quando ele também, em Mateus 6, vai falar sobre a oração do Pai Nosso. E, cara, a oração do Pai Nosso é interessante, João, que tem gente que esquece o contexto, os 2 versículos que eu acabei de citar, sobre a repetição de palavras. Sim. E tem gente que pega o Pai Nosso e usa como uma oração de repetição de palavras. É gente que só lê a parte do Pai Nosso e esquece o contexto que Jesus falou. Olha, não façam como os pagãos, não repitam as palavras da oração. Na verdade, ele estava ensinando como orar e não dando uma oração pronta. Sim, exatamente. A ideia era essa. Era um exemplo e não algo para ficar sendo copiado diariamente. Né? Eu costumo dizer que o Pai Nosso são tópicos, né? Sim. Jesus, ele ensinou os tópicos da sua oração. Então ele fala, olha, quando vocês forem orar, comecem dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, comece o adorando. Reconheça quem vocês estão falando. Reconheça que Ele é Pai. E não é só Pai de você, Ele é Pai de todos, Pai nosso. E onde Ele está? Ele está no céu, Ele está num lugar de autoridade. Ele é soberano sobre tudo. Ele é maior do que tudo, Ele está no céu, onde Ele governa. Então Jesus, ele vai dando tópicos da sua oração, de como você orar, dizendo, olha, quando vocês forem orar, exaltem o nome do Pai. Exaltem onde Ele está. Reconheçam a soberania de Deus. Então a oração, Jesus estava dizendo, primeira coisa, é uma adoração. É uma forma de adorar, é uma forma de vocês exaltarem o nome do seu Pai. A segunda coisa seja feita a sua vontade, reconheça que Ele está nos céus, mas que não só nos céus, a vontade dEle deve ser feita na terra, por isso que Ele vai falar assim, na terra como no céu. Ou seja, vocês já reconheceram onde Ele está, já reconheceram a soberania dEle, agora peçam para que o que Ele faz no céu, Ele faça na terra. O mesmo governo que Ele tem lá, Ele tenha sobre vocês. Ele tenha não só sobre vocês, mas sobre o lugar. E isso eu acho muito interessante, porque Jesus, ele coloca a oração também como algo pessoal, entende? Não só algo que você vai exaltar a soberania de Deus, mas vai reconhecer a imanência de Deus, ou seja, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus pessoal, ou seja, reconheça o lugar que Ele está, mas peça para Ele fazer a mesma vontade dEle aonde vocês estão. Ou seja, reconheça a soberania, mas reconheça que Ele é um Deus pessoal. Isso tem tudo a ver com o que a gente já falou, né, sobre a oração ser algo verdadeiro que reflete o que nós somos. Então, nós estamos falando com Deus que é soberano, mas nós trazemos Ele para perto. De acordo com o que nós somos. É um Deus que é Senhor do Universo, mas que Ele é tão íntimo e próximo que está dentro da gente. Isso aí. Deus não está só, tipo, a gente imagina que Ele está só no céu, tipo, longe da gente. Uma coisa que está longe, que é inalcançável. Não, porque Ele está presente também no nosso dia a dia, perto da gente, sabe? Porque a gente está aqui. E essa questão de ser íntimo, né? Sim. Que a gente orar a todo tempo, o tempo todo, essa questão de realmente reconhecer que Ele está aqui do nosso lado. Em todas as decisões que a gente for tomar, em qualquer momento Ele está ao nosso lado. E, cara, eu acho muito lindo quando a Bíblia refere-se a Jesus como Emanuel. Sim. Deus conosco. Emanuel é um dos nomes mais bonitos que a Bíblia dá para Deus, que é Deus conosco. Né? Às vezes nós queremos exaltar tanto a soberania de Deus, o que não é errado, cara. Exalte a soberania de Deus, louve a soberania, porque Ele é soberano, Ele é Deus poderoso.
Ele é Deus grandioso, Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mas eu acho bonito que Ele se fez o Deus Emanuel, né? Ele se fez o Deus presente. E isso eu acho que é um dos grandes escândalos da humanidade, escândalos do Evangelho. Porque as religiões, elas passam as suas divindades como homens que alcançaram a divindade. Buda foi um homem que virou o Deus. Maomé foi um homem nascido de carne, mas se tornou o grande profeta do Islã. E como o hinduísmo, com seus milhares de deuses, todos são ou humanos que tiveram habilidades, ou animais que se tornaram deuses. Mas o cristianismo é o Deus que se fez homem. É o Todo-Poderoso que se fez carne e osso, como eu e você. Então, quando orarem, lembra que Ele é Deus Emanuel. E olha que lindo, né? Você vê que em todas as outras religiões era um homem se transformando em Deus, né? Sendo exaltado como Deus. A gente percebe que não é mais fácil? Para pensar, o que é mais fácil? Um homem se transformar em Deus e ser engrandecido? Sim. Ou então um Deus ele vir à terra e se fazer homem, sabe? Sofrer o que a gente sofreu, ser humilhado e passar o que Ele passou por nós, sabe? Acho que a gente tem que exaltar mesmo o nome do Senhor e estar sempre em oração com Ele, um relacionamento diário, porque Ele é incrível, o que Ele fez pela gente, o que Ele faz é inacreditável. E assim, ele se faz tão presente, Ele se faz tão pessoal, que a oração do Pai Nosso, ela continua a nos ensinar sobre o pão, né? Quando Jesus continua falando, Ele fala, e o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque você viu que são estágios da oração, né? Primeiro a gente reconhece quem Ele é, aonde Ele está. Ele é Pai e Ele está no céu. Segundo, a gente reconhece que Ele também é pessoal. Ou seja, seja feita a sua vontade, como ela é feita no céu, faça-se na terra. Terceiro, o pão nosso de cada dia. E o que isso fala pra gente? Porque Ele é tão grande, mas Ele é pessoal e Ele se preocupa com detalhes. Sim. Ele se preocupa com coisas pequenas, né? O pão de cada dia. E na cultura brasileira, o pão, ele é parte da nossa cultura e ele é algo que a gente come no café da manhã, né? O pão está todas as manhãs nas nossas mesas, nas nossas casas. Sei que tem gente que não tem condições de ter pão todos os dias, ou nem gosta também, né? Mas a questão não é o pão em si. Quer evitar o glúten, né? Quer evitar o glúten. Quer fazer uma dietinha para secar. Mas é entender que Deus se preocupa com detalhes, cara. E é o que a Tamires falou, a questão do hábito de oração. Conforme você vai criando esse hábito e vai estando em relacionamento com Ele, a gente percebe isso, que Ele cuida dos detalhes. Às vezes coisa boba, cara. A gente, quando está em oração, a gente passa por situações do nosso dia a dia que a gente orou sobre aquilo e às vezes uma coisa simples, pouca, mas Ele foi lá e tomou conta daquilo. Sabe? É realmente tomar conta de tudo, dos mínimos detalhes até as coisas mais importantes da nossa vida. Sim, cara, Ele se preocupa sempre com os nossos mínimos detalhes. Quando eu estudava, eu sempre que fazia uma prova, né? Sim, eu estudava e eu tinha comigo em orar. Eu sempre orava e falava, Deus, me ajuda. E eu tinha muita dificuldade em matemática. Aí uma certa vez eu estudei muito para uma prova, gente, sério, eu estudei muito e eu esqueci de orar. Eu não orei. Fiquei tão nervosa, eu chorei, eu esqueci de orar, não orei. Aí chegou, eu fiquei muito triste, eu tirei nota vermelha, porque eu esqueci, não estava lembrando de jeito nenhum. Aí eu cheguei em casa, Deus usou minha irmã para falar comigo que Ele estava lá no momento e tinha resposta para me dar, mas eu não pedi. Tipo assim, para Ele me ajudar. Então, tipo assim, a coisa que passa despercebida, se você pedir para Deus o mínimo detalhe que seja, Ele vai te ajudar. É porque isso volta ao início. Às vezes a gente tem a visão de um Deus que está lá. Sim. Está lá no céu. Ele não está se preocupando com a minha prova. Que é soberano demais para se preocupar com as questões mínimas. Mas o próprio Deus, que é Jesus, nos ensinou que Ele se preocupa com o pão. E não só com o pão que vai vir no Natal, não, mas é com o pão de cada dia. Sim. São os detalhes diários. São as nossas necessidades diárias. Ele se preocupa. Esse é um grande exemplo da Tamires, que ela vivenciou. E isso, cara, pode aplicar em todas as questões da nossa vida. Porque quando a gente fala de oração, como eu falei no começo,
tem que ser diário, tem que ser uma comunicação, é você contar os seus anseios, contar as suas dificuldades. Porque nós, seres humanos, cara, a gente cria barreiras. Sim. Até por causa da religião. A religião imprimiu que Deus está lá e nós estamos aqui. Que Deus é o ser santo e soberano. E Ele é, de fato, Ele é. Mas Ele também é o Deus pessoal. E outra questão que o Jesus ele entra no Pai Nosso sobre os pecados. Depois que ele fala sobre o pão e que ele mostra que ele se preocupa com as coisas diárias, os detalhes, ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, perdoa as nossas ofensas. E aí é um grande detalhe, né, João? Porque assim, muita gente deixa de orar por causa dos pecados que cometem. É aquela visão: Deus está lá e Deus é santo. Então Deus não me aceita porque eu sou indigno, eu sou impuro. E Deus não me aceita na sua presença. Como eu vou orar se eu sou pecador? Mas o próprio Jesus fala que na oração você deve contar os seus pecados. A oração não pode ser uma barreira. A oração não é uma sala exclusiva que só quem se purifica pode acessar. Isso era coisa do Antigo Testamento, lá com o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote, depois de sacrificar pela sua vida, pedir perdão dos seus pecados, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício pelo povo. E tem muita gente que ainda tem a visão do Antigo Testamento, a visão da velha aliança, que só pode acessar a presença de Deus, só pode ir até um lugar separado para a oração, se santificar antes. Não, irmão, não é isso. A santidade se dá no lugar que você vai orar, se dá pela tua oração. Então não é, eu não vou orar porque eu sou pecador, não. É porque eu sou pecador, eu vou acessar essa sala de oração e eu vou entregar a Deus os meus pecados. E ainda tem outro tipo de crente, né? Que depende de um sacerdote até hoje para que acesse esse lugar de oração. Verdade. Aí vira o crente 6 horas, né? Esse cara, pô, 6 horas por mim? Você me ajuda em oração, mas na verdade ele não 6 horas. Ele pede pro outro, mas ele mesmo não ora. ora. Oração de outra pessoa. Ele depende do sacerdote. Não entra lá naquele lugar lá de oração por mim, intercede por mim. Não, cara, você tem livre acesso, fica à vontade, entra e ora por você, pelos outros e se arrependa. Eu vi uma explicação sobre o véu, quando Jesus está na cruz. Primeiro, a cruz ela é um madeiro na horizontal e na vertical. Uhum. Na horizontal é a ligação de Deus com os homens. Uhum. Não, a horizontal é os homens se ligando uns com os outros e na vertical é Deus se ligando com os homens. Mas quando Jesus está na cruz, o véu também se rasga de cima a baixo. Tem uma interpretação que agora nós temos livre acesso. Uhum. Mas no Novo Testamento a função sacerdotal não é excluída. Ainda nós temos os nossos pastores que podem sim orar, interceder né, pelas nossas enfermidades, por alguma causa. Sim, os pastores estão lá para isso, os irmãos estão lá para isso, sim. A função sacerdotal não foi excluída. Sim. Então não é só que nós temos livre acesso, é que Deus saiu de lá. Sim. Porque por anos e anos a religião trancou Deus em 4 paredes. Só se pode ter acesso a Deus no templo. Só se pode ter acesso a Deus por causa de um sacerdócio. Aí Jesus vai na cruz, o véu se rasga para mostrar que Deus não estava lá. Agora Deus se faz presente aqui. Sim. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós os seus templos do Espírito Santo? Foi o que João falou. Agora nós temos o livre acesso. E não só o livre acesso, nós temos o próprio Deus ao nosso lado. Nós temos o próprio Deus para nos orientar nas nossas dificuldades. E para fechar, Jesus termina a oração depois que ele fala sobre o perdão dos pecados. Agora peçam para que vocês sejam livrados do mal. Jesus fala, nos livre do mal e não nos deixe cair em tentação. Porque a oração não é só uma comunhão, e não só um ato de santificação, e não só um ato de relacionamento para pedir as coisas mínimas diárias, mas também é uma arma que o crente tem. É uma arma que Deus nos deu para lutar contra o mal. A oração é uma das armas fundamentais para o cristão.
tanto a oração como a palavra, como o jejum. São ferramentas que Deus nos deu. E Jesus ensina isso na sua oração. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Porque o crente sozinho não tem força. Mas quando ele chega em oração, ele recebe as forças do alto. Ele recebe as armas de Deus, as armas espirituais, as armas de Efésios 6. E isso é muito bonito, cara. Porque a gente, quando chega em oração, a gente recebe força. Força para lutar pelaquilo que nos faz cair. Força para lutar, para resistir o mal que vem sobre nós. E força para nos preparar para aquilo que há de vir. Porque a oração deve ser preparatória, né? Sim. Tem gente que só ora depois que acontece. Depois que acontece o problema. Depois que a enfermidade vem, depois que dá tudo errado, aí vai orar. A oração também é prevenção. É uma prevenção. É preventiva. É o que meu pai fala, nenhum soldado vai pra guerra sem antes se preparar. Sim. Você tem que estar orando antes da guerra, você tem que estar se preparando antes de saber que vai acontecer a guerra. Você tem que estar se exercitando ali, você não tem que esperar, tipo assim, o mal chegar na sua porta pra você começar a orar, não. Você tem que estar prevenido antes. E isso que Jesus está ensinando. Quando a gente for orar, peça pelo que há de vir, né? Se previna pelo aquilo que está vindo. Então a gente aprendeu muitas coisas hoje aqui sobre a oração, baseado em Pai Nosso, que é, primeiro, reconheça quem Deus é e aonde Ele está, e o seu poder e a sua soberania. Mas também saiba que Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus imanente, Ele é um Deus Emmanuel, que está presente. E Ele se importa com os mínimos detalhes, que é o pão nosso de cada dia. E Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa as nossas dívidas. E Ele também nos dá armas e ferramentas para resistir àquilo que nos causa dano, aquilo que nos faz cair e o mal que vem contra as nossas vidas. Ele nos protege, Ele nos dá força, Ele nos dá as ferramentas necessárias. E Jesus termina a oração do Pai Nosso dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma grande finalização de oração, que é voltar a reconhecer que toda a glória é dele. Grande Ele é. Você começa reconhecendo quem Ele é e termina reconhecendo quem Ele é. Porque isso é fundamental. A gente saber quem é o nosso Deus. A gente saber o poder que o nosso Deus tem. E é por isso que nós nos achegamos a Ele. Porque só dele nós temos força, só dele nós temos a salvação. Vem de Deus o nosso socorro bem presente. É por isso que Davi, no Salmo 91, ele fala sobre o esconderijo, né? Sobre se esconder nas asas do Onipotente. E a oração é isso, cara. É você entrar nesse lugar de esconderijo. Entrar nesse lugar de proteção. Saber que ali você vai ser ouvido. Amém? Considerações finais? Já também a gente tem um testemunho, né? Para falar sobre o testemunho de oração. Gente, é porque quando eu tava para nascer, minha mãe tava passando algumas dificuldades na gravidez, na gestação. E Deus falou com meu pai que se ele não orasse, eu não iria nascer. E aí meu pai pegou meus irmãos, Tailan e Thaís, e levou eles pra consagração. Todo domingo de manhã eles oravam por mim e tudo mais. E quando chegou a hora de eu nascer, o médico dormiu. E não, tipo assim, ninguém tava conseguindo acordar ele, e o estagiário fez meu parto no dia. E eu nasci mesmo sem cordão umbilical todo enrolado no meu pescoço, tinha um fio só de respiração. E aí também tem a questão da oração e da fé. Você tem que ter fé quando você quer alguma coisa para se concretizar. E aí o médico falou com minha mãe assim, ela só tem fio de respiração, sua filha tá bem. Minha mãe falou assim, mas eu não tô vendo ela, tô escutando o choro dela, mas não é minha filha, eu tenho certeza que não é. Aí ele contou pra minha mãe que só tinha um fio de respiração, minha mãe pegou a mão do médico e falou, se ela só tem um fio de respiração, você vai então unir a sua fé com a minha, porque ela vai voltar a respirar. E nisso eu voltei a respirar, tudo mais. Eu nem consegui ter uma nota alta no teste do pezinho, né? Da criança da saúde, até hoje, quando eu vou em algum hospital, eles perguntam por quê. E quando eu saí, falaram com meu pai que ele ia precisar me levar pra pai ou fazer algum acompanhamento desse tipo. Porque, por causa de oxigênio no cérebro e tudo mais, que poderia ter alguma sequela. E minha mãe ficou desesperada. Aí meu pai falou com ela que ele não ia levar, porque se Deus falou que se ele orasse eu iria nascer, então Deus ia garantir que eu ia ficar bem o resto da vida. E é isso, e pra glória de Deus, estou eu aqui hoje já com 20 anos bem. Nunca fiz acompanhamento na PAI, nunca fiz acompanhamento em lugar nenhum.
E, gente, eu tô ótima e nunca tive sequela nenhuma. Graças a Deus, porque se Deus ele te falou e você orou ou fez alguma coisa, ele vai garantir que aquilo no futuro vai dar certo. Mas eu sei que depositar sua confiança em Deus, é isso. Eu também tenho um testemunho parecido, que eu nasci prematuro, né? 7 meses e meio. E minha mãe teve várias complicações no parto e meus ovos não tinham sido desenvolvidos ainda. Eu nasci sem unhas, sem cabelo, sem cílios, sem nada. Com o pulmão ainda sem estar formado, estômago. Vários órgãos ainda não tinham sido formados. Eu fiquei internado muito tempo no hospital e meu pai ainda fumava na época. Ainda não estava 100% na casa do Senhor. E ele fez uma oração. Ele saiu de casa e falou assim, ele pegou o cigarro e falou assim, Deus, eu quero que meu filho entre por aquela porta, a porta da frente da casa. E na porta dos fundos vai sair o cigarro. Eu paro de fumar e eu largo isso pro resto da vida. E aí um tempo depois o telefone toca e o hospital falando assim, pode vir buscar seu filho e sua esposa, que eles estão bem, tá tudo certo. E aí ele fez o que ele prometeu, ele saiu pela porta, jogou o cigarro fora e jogou o isqueiro fora também. E aí ele desceu pra ir junto com meu tio e depois ele voltou. Aí meu tio falou assim, pô, você já desistiu? Já vai pegar o cigarro de novo? Ele falou assim, não, irmão, vou pegar o isqueiro que eu preciso para acender o fogão. Ele pegou o isqueiro, nunca mais fumou, 25 anos, ele nunca mais botou um cigarro na boca. E eu tô aí, bem, graças a Deus. Os médicos falaram, olha, ele não vai crescer, ele vai ter sequelas também no cérebro, o estômago dele também não se formou, vai demorar para se formar, não sabe se ele vai se alimentar direito, respiração também vai ser um problema para ele. E hoje eu sou músico, o que eu mais faço é usar a respiração, usar o meu pulmão. Então, graças a Deus, assim, a oração e a fé realmente salvaram a minha vida. Deus atendeu a oração e hoje estamos aí, são testemunhos e prova de oração. Sim. Amém. E fica a lição pra gente, orem, né? É isso aí. Não deixem de orar, porque eles são os testemunhos disso. E sei também que meus pais oraram quando eu nasci, que também teve algumas complicações, tive pneumonia e tal. E nós todos estamos aqui hoje por fruto de oração dos nossos pais, mas nós só estamos com a nossa fé fundamentada também, porque nós nos decidimos também manter uma vida de oração, dedicação na palavra, intimidade com o nosso Deus. Então, orem, galera. Ora do teu jeito, ora da tua forma, tenha a tua intimidade com Deus, mas reconheça quem Ele é, reconheça a soberania dEle e saiba que Ele está cuidando de todos os detalhes. Mas Ele quer que a gente ore. Com certeza. Ele quer que a gente conte o que nos aflige, o que a gente precisa. E isso é a oração. Crie esse hábito de estar sempre orando, sempre em contato com o Pai. Se você tem um testemunho de oração, comenta aí embaixo, curte esse vídeo, compartilha para todo mundo, bota seu comentário aí, siga a gente, ative o sininho, esteja junto com a gente aí que vão vir vários outros Etancast, muita novidade para vocês. Fica junto com a gente aí. Isso aí, galera. E no Spotify também, quem tá ouvindo esse podcast, segue a gente, salva, curte, comenta. E é isso, galera. Sempre esteja orando. Se não tiver vontade de orar, ore mesmo sem vontade. Isso aí. E visite a descrição do vídeo, né? Tem os links aí sobre as redes sociais e tal. Visita todos os links, o aplicativo da Bíblia, do YouVersion. Se você ainda não baixou, baixa. Nosso discipulado está a todo vapor. Sim. É isso aí. Não deixem de orar. É isso aí, galera. É isso aí, Um abraço. galera. Até Até mais. Até a próxima. Valeu! Valeu.